Graça e paz, irmãos. Amém? Que alegria estar aqui com os irmãos. Estava conversando com o presbítero Abisai na entrada e lembrei a ele, lembra que um dia eu falei para o senhor que eu tinha vontade de fazer o seminário presbiteriano? Estuda, ué! E passou, graças a Deus, foram 3 anos de muita luta, muita provação, muita oração, muita leitura, e graças a Deus estamos numa nova fase, estamos trabalhando também na congregação Jardim Panorama. Deus tem abençoado muito a gente ali, o trabalho ali naquele lugar. Orem por nós, orem pela nossa congregação também. Amém? Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, versículo 1 e versículo 6. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon, a terra de Naftali. Nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O verso 2, o povo que andava em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. O versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e tenha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém? Senhor Deus, fala no nosso coração nesse momento, através da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. Vazio, esse é o tema da mensagem hoje, vazio. Se eu pegar o copo aqui, vazio, não tem nada, tem o copo, mas tem vazio. Agora a jarrona está cheinha da água geladinha aqui, daqui a pouco eu vou começar a tomá-la. Um amigo meu ficou viúvo e ele compartilhou comigo uma experiência e eu gravei aquilo. Ele disse: irmão Sérgio, terrível, com a morte da minha esposa, a nossa casa ficou vazia. Todo lado que eu andava, todo lugar que eu olho, há um vazio, né? Há um vazio. Nada mais substitui aquela pessoa com quem dividimos a nossa vida. Portanto, você casado, aproveite esse momento que você está vivendo, tá bom? Mas eu quero falar desse menino que nasceu, esse menino que veio ao mundo. Para ele nascer aqui, para ele vir ao mundo, ele precisou deixar a glória no céu. E por um momento o céu ficou vazio, sem a glória do Senhor Jesus Cristo. Não sei como foi, não entende, a minha mente é muito pequena para entender como a Trindade Santa Excelsa
se separou ali naquele momento. E Pedro diz assim que nós somos purificados, a nossa alma é purificada pelo precioso sangue de Jesus Cristo, como o sangue de um cordeiro, imaculado, sem defeito, conhecido antes da fundação do mundo. 1 Pedro 1, 16 a 18. Antes da fundação do mundo, Deus já tinha esse plano dele vir a esse mundo. Então, quando Jesus Cristo disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Você e eu poderíamos perguntar para Jesus: mas e o Senhor Jesus? Quando foi que o Senhor tomou a sua cruz? Que cruz é essa que o Senhor tomou? Então Jesus Cristo poderia nos responder perfeitamente: eu tomei a minha cruz antes da fundação do mundo. Lá tão distante, o Deus Trino sentou, conversou, combinou, o Filho vai descer à terra para morrer. Ele nem tinha formado a terra ainda. É profundo isso. E eu só deixei a minha cruz quando eu vim ao mundo e a cravei lá no Gólgota. É maravilhoso demais. O Natal é muito profundo. A vinda do Senhor Jesus Cristo a esse mundo, amada igreja, é maravilhosa. O menino que nasceu aqui não era qualquer menino, era o Deus, era o Criador de todas as coisas, era o Verbo eterno, a palavra viva de Deus. E João diz assim: o Verbo se fez carne, habitou entre nós, ele veio a esse mundo como nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheia de graça e verdade. João 1,14. O Verbo veio. E o mesmo João escreve na primeira carta de João, dizendo: porque os nossos olhos viram, os nossos ouvidos ouviram, as nossas mãos tocaram a palavra da vida, o Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o menino que nasceu, o menino maravilhoso que nasceu aqui. Esse menino impactou o mundo, dividiu a história do mundo em antes dele e depois dele. Paulo diz em Filipenses capítulo 2, que é para nós termos o mesmo sentimento que teve Jesus Cristo, que sendo em forma de Deus, sendo Deus, Ele não usou o direito dele, mas Ele esvaziou-se, Ele derramou a sua alma, Ele esvaziou-se e Ele veio a esse mundo. E como Ele veio a esse mundo, amada igreja, humilde, numa manjedoura, diz-nos a palavra do Senhor, que Maria deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou-o e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Uma manjedoura que também ficou vazia. Jesus não ficou para sempre naquela manjedoura, foi um momento, não sabemos quantas noites foram, mas numa manjedoura, aonde animais dormiam, foi a chegada,
Por quê? Porque não havia lugar na pequena Belém, todas as estalagens estavam ocupadas, não havia lugar para ele. E o Senhor Jesus, ele nesse Natal, às vezes a gente fica tão preocupado com o pinheirinho, com as luzes, com as festas, com o almoço especial, com o que vamos fazer, o que presente eu vou ganhar, aonde eu vou viajar, onde eu vou passar o Natal, e às vezes nos esquecemos do Senhor Jesus Cristo. Aquela manjedoura foi o berço de Jesus. Isso é profundo, amada igreja. O berço de Jesus. José e Maria não fizeram propagandas. Eles ficaram quietos ali na calada da noite. Alguém disse, tem um lugar ali na manjedoura, uma manjedoura, tem ali um abrigo para os animais. E Paulo escreve em 1 Coríntios dizendo que Deus escolheu as coisas simples desse mundo, simples como uma manjedoura. Deus escolheu as coisas humildes desse mundo. Deus escolheu as coisas desprezíveis desse mundo e as que não são nada, para envergonhar as coisas fortes desse mundo. Deus não escolheu Roma, Deus não escolheu Atenas, Deus não escolheu Corinto, Deus não escolheu Éfeso. Cidades enormes daquela época. Deus escolheu Belém, Efrata. Deus não escolheu um palácio para o filho dele nascer. Deus escolheu a manjedoura. Para quê? Paulo diz, para que ninguém se glorie, para que ninguém se exalte, dizendo, eu acolhi o rei. Ninguém. E Deus escolheu simples pastores fedorentos lá do campo. Uma vez fomos fazer um teatro de Natal e eu abracei uma ovelha e fizemos uma ovelha de verdade entrar lá. E a Miriam lavou aquela roupa a semana inteira e ela não saía aquele cheiro da ovelha, da minha roupa. E eu penso que aqueles pastores, quando chegaram ali, já veio com eles aquele cheiro de ovelha junto. Eles estavam lá no campo, o jeito que eles estavam lá no campo, eles vieram, e eles adentraram, e se ajoelharam, e reconheceram, aí está o menino que nasceu, esse menino é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, esse é o Rei, e uma legião de anjos vai lá cantar em cima daqueles pastores, eles eram os mais humildes, lá do campo, e presenciaram aquele espetáculo maravilhoso, anjos cantando glórias ao Senhor Jesus, mas aquela manjedoura ficou vazia. Jesus seguiu sua vida. Lucas relata para nós que, saindo dali, Maria guardou seu tempo de purificação, 33 dias, tinha que ficar se purificando, mas no sétimo dia já, o primogênito, que era Jesus, todo primogênito deveria ser circuncidado. Todo macho que nascesse, melhor dizendo, devia ser circuncidado. E Jesus passou pela circuncisão. E seguindo, então, Lucas relata para nós, lá no capítulo 2 também, que houve a apresentação de Jesus. E aquela apresentação era onde Maria foi receber a purificação, 33 dias, e então depois de 33 dias, ela vai oferecer Jesus, mostrar Jesus, oferecer o unigênito do Pai. E a lei dizia que ela tinha que levar um carneiro, um cordeiro puro, imaculado, sem defeito. Mas se a família não tivesse recurso, poderia levar 2 pombinhos ou 2 rolinhas.
para o holocausto e o outro para a oferta do pecado. Dois sacrifícios diferentes. E ela levou aqueles 2 passarinhos, e eles foram sacrificados, imolados e queimados. Assim era o sacrifício. E Jesus seguiu a vida. Quando ele começa então a andar, todos os anos, ia para Jerusalém, na festa dos tabernáculos, Jesus ia também. Certa feita ele se perdeu, e a mãe pensou que tinha perdido, e voltaram para casa, e cadê Jesus? Jesus sumiu, com 12 anos, e voltam lá e procuram, né, igual o presbítero Emerson, né, dona Cleusa, lá nos idos de 87, quando ele se perdeu um dia aqui em Amambai, eu estava aqui, eu ajudei a procurar o Emerson, eu estava aqui naquela época, e acharam, né, acharam o Emerson, oh, que bom, acharam Jesus, lá no templo, discutindo a lei de Deus, a Bíblia, com os doutores da lei. Essa era a vida de Jesus, a vida de Jesus. E Jesus, portanto, saiu daquela manjedoura, ela ficou vazia. Então ele começa seu ministério público. Mateus capítulo 4, conta que após o jejum dele, a tentação, ele desce do monte e recebe o poder, ele vem preparado, e ele inicia pregando a mesma mensagem que João Batista pregava. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está entre vós. Arrependei-vos. E ele pregou esta mensagem por 3 anos. Agora Jesus já está com 30 anos. Por 3 anos. E por causa dessa mensagem, e por causa do que a Escritura dizia, e por causa do que o Deus Trino resolveu antes da fundação do mundo, ele vai para a cruz, por causa dos meus pecados, ele vai para a cruz, e ele é crucificado, Isaías profetizou no capítulo 53 que, como uma ovelha muda, ele foi levado perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a sua boca. Então isso tudo é Natal, isso é o sentido do Natal. Por que ele veio? Por que ele veio estar aqui conosco? Ele foi humilhado, levado ao matadouro. E os evangelistas todos narram esse fato, mas eu tomei aqui o evangelho de João 19, 17, tomaram eles a Jesus, e o próprio, carregando a sua cruz, saiu para um lugar chamado Calvário, onde o crucificaram. Pregaram Jesus na cruz, porém, no fim da tarde, a cruz já ficou vazia. No mesmo dia que o crucificaram, a cruz também ficou vazia. E aquela cruz vazia, mas Jesus foi levado para dentro de um túmulo. José de Arimateia e Nicodemos, 2 homens de destaque na sociedade da época, pediram para guardar e sepultar o corpo de Jesus. E eles colocaram Jesus Cristo num túmulo. Colocaram Jesus Cristo num túmulo. Mas ao 3º dia, aquele túmulo também ficou vazio. Hoje tudo está ficando vazio. Eu quero sair daqui da igreja hoje com meu coração cheio da palavra. Então, olha bem, amados, Maria Madalena foi ao sepulcro, João conta, Mateus conta, Marcos conta, Lucas conta. João 20 conta que Maria Madalena foi de madrugada ao sepulcro, chorar o mestre que tinha sido morto.
Posteriormente, os discípulos foram também, e ela não achando nada, não achando ninguém ali dentro, porque ele havia ressuscitado. Então, a igreja, as pessoas importantes desse mundo, que já morreram, continuam lá nos seus sepulcros. Única pessoa do mundo inteiro que não está lá no túmulo onde foi posto é Jesus. O único. Mais ninguém. Mais ninguém. Todos que passaram pela morte, com exceção de Enoque e Elias. Todos permanecem lá. É pó e ao pó tornarás. E aquele corpo derreteu lá dentro, virou poeira lá dentro. E a Bíblia diz que vai ressuscitar um dia. A terra vai ter que devolver aquele corpo. O mar vai ter que devolver o corpo. O fogo vai ter que devolver o corpo que ele detonou, destruiu, para comparecer na presença do Senhor Deus Todo-Poderoso. Mas graças a Deus, o túmulo ficou vazio. E quinto vazio, o trono de Jesus está ocupado. Graças a Deus, esse não ficou vazio. O trono do Senhor Jesus continua ocupado e ele não divide com ninguém o trono dele. Portanto, eu fico com pena daqueles pregadores que se exaltam, que eu faço isso, eu faço aquilo, faço chover, faz dar sol, faz viver, faz morrer, faz tudo. Eu fico com pena, porque a glória não é para o homem, a glória do trono é de Jesus. É de Jesus, somente de Jesus. Paulo escreveu em 1 Coríntios 15, 25 e 26, porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo a ser destruído é a morte. Convém que ele reine, e Jesus reina. O reino de Deus está próximo, veio ao mundo, e no trono do reino de Deus está entronizado o Senhor Jesus Cristo. Gostei demais do louvor hoje, irmãos. Foi hinos assim, enaltecendo Jesus Cristo, exaltando a Jesus Cristo. Ele é o Senhor, Ele é digno realmente de toda honra, de toda a glória. Paulo escreve também lá em Filipenses, continuando aquele texto que eu já citei, falando que Jesus esvaziou-se, pelo que também Deus o exaltou, Deus Pai o exaltou, e deu um nome para Jesus que está acima de todos os nomes. Jesus é mais famoso que Pedro Álvares Cabral, que Hitler, que Napoleão Bonaparte, que Alexandre o Grande, que Nero, que todos os Césares lá de Roma. Jesus é muito maior que todos os nomes nesse mundo. Há um nome dado debaixo do céu que salva. Atos 4:12. Somente o nome de Jesus Cristo. Então, o trono dele está ocupado e ele não abre mão. Ele diz: a minha glória eu não dividirei com ninguém. Eu gosto demais da palavra de Deus, amados irmãos. E diz ainda lá em Filipenses que todo joelho um dia se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Todo joelho. Se você não professar Jesus agora, pela graça, pela salvação gratuita em Cristo, um dia o inferno vai devolver seus mortos, a terra, o mar, tudo, e esses vão reconhecer, vão falar: realmente, Jesus Cristo é o Senhor. É tarde demais para reconhecer. Reconheça agora
o reino de Jesus Cristo, o trono de Jesus Cristo plantado nos nossos corações. Isaías, eu amo o profeta Isaías, Isaías capítulo 53, disse lá que ele foi levado como uma ovelha, pelo que Deus o exaltou. Isaías diz lá, porque Deus lhe dará o fruto do seu penoso trabalho. Deus o recompensará, o meu servo, o justo, com a sua justiça, justificará a muitos. Pelo que eu lhe darei a sua parte do que ele padeceu. Eu vou dar a recompensa. E sabe quem é a recompensa de Jesus? Você e eu. Almas salvas pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Eu queria concluir essa palavra dessa noite, abrindo a Bíblia em Apocalipse capítulo 7. Abre aí sua Bíblia, Apocalipse capítulo 7. Maravilhosa esta palavra. Pode procurar aí, irmãos, enquanto eu tomo um pouquinho dessa água gostosa aqui. Apocalipse 7, verso 14. Do verso 10, melhor dizendo, em diante. João está dizendo assim: eu vi uma grande multidão, vestida de branco, quando ele teve a visão da glória celestial, que ninguém podia contar, de todas as tribos, povos, línguas, raças, nações, em pé, diante do trono do Cordeiro, versículo 9, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono. Os anciãos, os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor, glória, sabedoria, ações de graça, honra e poder sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. E aí então um dos anjos fala: Senhor, e esses de vestes brancas, que estão aí adorando, se prostrando diante do trono, quem são? Esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram suas vestes, alvejaram suas vestes, diz o verso 14, no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite em seu santuário. Pois o Cordeiro se encontra no meio do trono e apacentará, o verso 17, e guiará para as fontes das águas eternas. E o Cordeiro fará isso, porque aqueles que se acham diante do trono do Cordeiro, é maravilhoso, amados irmãos, nós nos prostrarmos, nós nos adorarmos, nós nos ajoelharmos diante do trono do Senhor Jesus, porque literalmente aqui João viu o Senhor Jesus Cristo em um grande trono. Apocalipse vai falar também de um grande trono branco, onde Deus vai surgir e vai julgar as nações, todos os homens. Então que o Senhor nos abençoe, que nós possamos lavar as nossas vestes, porque esse trono está ocupado pelo Senhor Jesus Cristo, e Ele quer preencher o coração vazio do homem sem Cristo. Ele quer encher o coração vazio do homem sem Cristo. Em atitude de oração, vamos ouvir um hino aí pelo Daniel.
tá? E vai orando, vai santificando sua vida ao Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, aquele que vive, que reina pelos séculos dos séculos, eternamente, e o seu trono está ocupado. Manjedoura vazia e a cruz também está vazia, e o sepulcro vazio está. Vazio está, manjedoura vazia, e a cruz também está vazia, e o sepulcro vazio está. Vazio está, mas eu quero com você declarar está. Ele reina, sim, Jesus reina, e vivo está, vivo está. Ele reina, sim, Jesus reina, e vivo está. Colocar em pé para cantar juntos. Diga: manjedoura vazia e a cruz também está vazia, e o sepulcro vazio está. Vazio está. Manjedoura vazia e a cruz também está vazia, e o sepulcro vazio está. Vazio está, mas eu quero com você declarar que o trono ocupado está. Ele reina, sim, Jesus reina, vivo está. Está. Ele reina, sim, Jesus reina, vivo estás, vivo estás. Amém. Que Ele reine na sua vida. Que o Senhor Jesus reine absoluto nas nossas vidas. Senhor, te agradecemos por essa noite maravilhosa, essa noite especial. Agradecemos porque o Senhor nasceu entre nós, como um homem perfeito, como um homem puro, santo, como um homem, como lá o Senhor havia criado Adão, Senhor, sem mácula. Ó Senhor Jesus, Tua palavra chama Jesus Cristo do segundo Adão. Ó Pai, eu te agradeço porque o Senhor veio a esse mundo para salvar os pecadores, Senhor, do qual eu sou o principal. Senhor Deus, obrigado pela Tua grande obra, Pai. Obrigado por tão grande salvação, como diz Tua palavra. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? O Senhor reina absoluto sobre todas as coisas. O mundo pertence ao Senhor, a terra pertence ao Senhor, as nossas vidas pertencem ao Senhor. Tudo está no Teu controle, Senhor Jesus, e estamos aguardando a Tua volta maravilhosa, quando o Senhor aniquilará completamente a morte. Oh Jesus amado, obrigado por essa noite, Senhor, tão boa, tão especial. Não somos merecedores, Senhor, de tão grande amor.
de tão grande compaixão que o Senhor teve por nós. Oh Jesus, ajuda-nos, ensina-nos, ajuda-nos a sempre deixarmos o primeiro lugar ao Senhor Jesus Cristo na nossa vida, nas nossas coisas, nos nossos planos, nos nossos projetos. Abençoa esta igreja, Senhor. Fortalece, revigora, enche-nos do Teu poder, Senhor, que o Teu Santo Espírito, o Espírito Consolador amado, venha a agir em cada um de nós. Obrigado, Senhor. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, as consolações eternas do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos vós, igreja amada, e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, onde o Teu nome é exaltado. Amém, Senhor. Amém. Amém. Todos em liberdade, Deus abençoe. Deus dê uma semana maravilhosa e um feliz ano novo a todos os irmãos.